Nosferatu, Joy Hill. Narração: Dani Bernardo. Desaparecimentos, 1991 a 1996. Riley. Locais variados. O desaparecimento de Marta Gregoski foi uma notícia importante por várias semanas porque ela era uma pequena celebridade no universo do xadrez. Discípula de Kasparov e qualificada como grande mestre aos 12 anos. Além disso, naqueles primeiros dias após o desmantelamento da União Soviética, o mundo ainda estava se adaptando às novas liberdades russas e havia uma sensação de que o sumiço de Marta e sua mãe deveria constituir um incidente internacional, uma desculpa para mais um embate da Guerra Fria. Foi preciso algum tempo para todos perceberem que a ex-república soviética estava ocupada demais se desintegrando para prestar atenção. Boris Yeltsin andava para lá e para cá em cima de tanques, se esgoelando até ficar com a cara vermelha. Ex-agentes da KGB se acotovelavam para arrumar empregos bem pagos na máfia russa. Foi preciso semanas para alguém se lembrar de apontar o dedo para o ocidente decadente assolado pelo crime. E ainda assim, as acusações não foram lá muito vigorosas. Uma funcionária da recepção do Hilton Doubletree, à margem do rio Charles, tinha visto Marta e sua mãe saírem por uma porta giratória pouco antes das 6 horas de uma tarde quente de chuva fina. As duas eram aguardadas em Harvard para um jantar e estavam se dirigindo para o carro que viera buscá-las. Pelo vidro molhado da fachada do hotel, a funcionária tinha visto Marta e em seguida a mãe embarcarem em um veículo preto. Achava que o automóvel tinha estribo, pois vira a menina russa dar um passo para cima antes de se acomodar no banco de trás. Estava escuro lá fora, porém, e a mulher falava o telefone com o hóspede puto da vida porque não conseguia abrir o frigobar. Logo ela não tinha reparado em mais nada. Uma coisa era certa. As Gregoskis não tinham embarcado no carro certo, o troncar alugado para buscá-las. O chofer, um senhor de 62 anos chamado Roger Silman, estava estacionado bem no final do acesso de veículos, sem condição de pegá-las. Desacordado, continuaria dormindo ao volante até quase meia-noite. Despertou enjoado e atordoado, mas supôs que tivesse apenas pegado no sono, o que não era do seu feitio, e que as duas tivessem pegado um táxi. Só começou a se perguntar se algo mais teria acontecido na manhã seguinte, e só entrou em contato com a polícia porque não conseguiu falar com as Gregoskis no hotel. Silman foi interrogado pelo FBI 10 vezes em 10 semanas, mas sua história não mudou e ele nunca foi capaz de fornecer qualquer informação de valor. Afirmou estar ouvindo uma rádio esportiva, já que tinha tempo para matar. Chegara 40 minutos antes da hora marcada, quando alguém bateu com o nó dos dedos no vidro de seu carro. Uma pessoa atarracada, de sobretudo preto, em pé debaixo da chuva. Silman baixara o vidro e então... Nada, simplesmente nada. A noite havia se dissolvido como um floco de neve na ponta da língua. Silman tinha filhas e netas, e ficava doente só de pensar que Marta e sua mãe pudessem ter caído nas garras de algum filho da puta, tipo Ted Bundy ou Charles Manson, que iria abusar delas até matar as duas. Não conseguia dormir, e tinha pesadelos nos quais a menina jogava xadrez com os dedos decepados da mãe. Fez força, muita força para se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa. Porém, só mais um detalhe lhe vinha à mente. Pão de mel. Sussurrou para um agente de investigação federal de rosto marcado pela acne. Pão de mel? Silman fitou seu interrogador com um olhar impotente. Acho que, quando eu estava desmaiado, devo ter sonhado com o pão de mel da minha mãe. Vai ver, o cara que bateu no vidro estava comendo um. Bom, o senhor ajudou muito. Vamos lançar um chamado para prender o homem do pão de mel. Só não imagino que vá adiantar muito. Dizem por aí que é impossível capturá-lo. Em novembro de 1991, um adolescente de 14 anos chamado Rory McCombers, aluno do primeiro ano do ensino médio na escola Gilman de Baltimore, deparou com Rolls Royce no estacionamento de seu alojamento. Estava a caminho do aeroporto, indo encontrar a família em Key West para passar o feriado de Ação de Graças, e pensou que o pai tivesse mandado aquele carro buscá-lo. Na realidade, o motorista do pai de Rory estava desmaiado dentro da sua limusine, a quase 1 quilômetro dali. Henk Tulowitzki tinha parado em um posto 24 horas para abastecer e ir ao banheiro, mas não conseguia se lembrar de nada depois de ter enchido o tanque. Acordou à 1 da manhã na mala do próprio carro, parado a centenas de metros do posto em um estacionamento público.
Passou quase 5 horas chutando e gritando antes de um corredor matinal o ouvir chamar a polícia. Um pedófilo de Baltimore confessou o crime e descreveu, com detalhes pornográficos, como havia molestado Rory antes de matá-lo por estrangulamento. No entanto, afirmava não se lembrar de onde enterrar o corpo, e o resto de suas declarações não batia. Além de não ter acesso a um Rolls Royce, ele não tinha carteira de habilitação válida. Quando a polícia enfim concluiu que o molestador de crianças era uma pista falsa, não passava de um pervertido que ficava excitado ao descrever uma agressão sexual a um menor. Um homem que confessava coisas por tédio. Havia novos sequestros para investigar e o rastro dos Macombers já estava bem frio. Tanto o motorista de Rory quanto os da Gregoskis só tiveram seu sangue coletado para exame um dia inteiro após os sequestros, e qualquer presença residual de sevoflurano em seu organismo passou desapercebida. Por mais que tivessem traços em comum, o sumiço de Martha e o rapto de Rory nunca foram relacionados. Outra coisa em comum entre os dois casos: nenhuma das duas crianças jamais tornou a ser vista. Haverhill. Chris McQueen foi embora de casa no outono em que Vicky entrou para o ensino médio. Seu ano de caloura já prometia ser atribulado. Ela vinha tirando notas sofríveis em todas as matérias, com exceção de artes, cujo professor fizera um comentário em seu boletim trimestral. 6 palavras rabiscadas às pressas. Victoria tem talento, precisa se concentrar. E lhe deram 8. Vicky passava todas as aulas desenhando. Tatuava-se com caneta para irritar a mãe e impressionar os meninos. Havia entregado um relatório de leitura na forma de uma tira de quadrinhos, para a diversão de todos os outros alunos sentados com ela no fundo da sala. Vicky estava tirando 10 com louvor na tarefa de entreter os outros alunos ruins. Sua Riley fora substituída por uma Schwinn com detalhes em prata e rosa no guidão. Ela estava cagando para a Schwinn. Nunca andava naquela bicicleta. Tinha vergonha dela. Ao voltar para casa depois de uma detenção após a aula, Vicky encontrou a mãe sentada no puff da sala, com os cotovelos apoiados nos joelhos e segurando a cabeça entre as mãos. Sua mãe tinha chorado e ainda estava chorando. Lágrimas escorriam dos cantos de seus olhos vermelhos. Nessa situação, ela sempre ficava feia e velha. Mãe, o que houve? Seu pai ligou. Ele não vai voltar para casa hoje. Mãe? Repetiu Vicky, deixando a mochila deslizar do ombro e cair no chão. Como assim? Onde ele vai estar? Não sei. Não sei onde e também não sei porquê. Vicky a encarou incrédula. Como assim não sabe porquê? Ele não vai voltar para casa por sua causa, mãe. Porque não suporta você. Porque tudo o que você faz é encher o saco dele. Fica aí enchendo o saco quando ele está cansado e quer que o deixe em paz. Eu tentei tanto. Você não sabe o quanto eu tentei agradar seu pai. Posso providenciar para que tenha cerveja na geladeira e comida quente quando ele chega tarde em casa para jantar. Mas não posso voltar a ter 24 anos. E, na verdade, é disso que ele não gosta em mim. Era essa a idade da última, sabia? Não havia raiva em sua voz. Ela soava apenas cansada. Como assim? Que última? A última menina com quem ele andou transando. Mas agora eu não sei com quem ele está, nem por que resolveu ir embora com ela. Não que eu algum dia tenha obrigado seu pai a escolher entre aqui em casa e a menina. Não sei por que dessa vez é diferente. Ela deve ser bem gostosinha. Você mente muito mal, acusou Vicky, sua voz saindo abafada e trêmula. Eu odeio você. Odeio você. E se ele for embora, eu também vou. Mas, Vicky, disse sua mãe com aquele tom estranho e distante de exaustão. Seu pai não quer que você vá com ele. Não foi só a mim que ele abandonou. Ele abandonou nós duas. Vicky virou as costas, saiu correndo de casa e bateu a porta atrás de si. Continuou em disparada pela tarde do início de outubro. A luz caía oblíqua por entre os carvalhos do outro lado da rua, dourada e verde. Ela amava aquela luminosidade. Não havia uma igual no mundo. Ela montou na ridícula bicicleta rosa e começou a pedalar, chorando muito, mas quase sem perceber, arquejando. E assim deu a volta na casa, passou por baixo das árvores e foi descendo a encosta ouvindo o vento assobiar nos ouvidos. A Schwinn de 10 marchas não chegava aos pés da Tuff Burn nem da Riley, e ela podia sentir cada pedra e cada raiz sob os pneus finos. Iria achá-lo, disse a si mesma. Estava indo ao encontro dele agora. Seu pai a amava, e se ela quisesse ficar com ele, encontraria um lugar para Vicky. E ela nunca mais voltaria para casa.
Nunca mais teria que ouvir a mãe encher o saco porque ela usava jeans preto, se vestia feito um menino ou andava mal acompanhada. Tudo o que precisava fazer era descer a encosta de bicicleta e a ponte estaria lá. Só que não estava. A velha estrada de terra batida terminava no guarda-corpo que dava para o rio Merrimack. Correnteza acima, a água era tão negra quanto o vidro fumê. Correnteza abaixo, turbulenta, despedaçava-se contra as rochas em meio à espuma branca. Tudo o que restava do atalho eram 3 pilares de concreto manchado fincados no leito do rio, esfarelados no alto até deixar exposta a estrutura de metal. Vi que avançou a toda em direção ao guarda-corpo, concentrando-se para fazer a ponte surgir. Logo antes de bater, porém, derrubou a bicicleta de propósito e derrapou no chão com a calça jeans. Não esperou para ver se tinha se machucado, mas se levantou com um pulo, empunhou a bicicleta com as 2 mãos e a jogou por cima do guarda-corpo. A Chuin caiu na longa encosta da margem, quicou e se espatifou na água rasa, onde ficou parada. Uma das rodas permaneceu para fora d'água, girando enlouquecida. Morcegos davam rasantes no crepúsculo cada vez mais denso. Vi que foi mancando em direção ao norte, seguindo o curso do Merrimack sem nenhum destino claro em mente. Por fim, em uma encosta na margem do rio, debaixo da rodovia 495, deixou-se cair na grama áspera em meio ao lixo. Sentiu uma pontada na lateral do tronco. Carros chispavam e zuniam mais acima, criando uma vasta e trêmula harmonia na imensa ponte sobre o Merrimack. Vi que podia sentir os carros passando, uma vibração constante e curiosamente tranquilizadora na terra sob seus pés. Não pretendia pegar no sono ali, mas durante algum tempo, uns 20 minutos, cochilou, transportada para um estado de semiconsciência e sonho pelo rugido trovejante das motos que passavam ruidosas em grupos de 2 ou 3. Uma gangue inteira de motoqueiros passeando na última noite aprazível do outono, rumo aonde quer que suas rodas os levassem. Locais variados. Chovia forte em Chesapeake, Virgínia, quando Jeff Hendon levou sua Spring Spaniel, Garbo, para o habitual passeio após o jantar, na noite de 9 de maio de 1993. A chuva caía com tanta força no Battlefield Boulevard que chegava a ricochetear nas calçadas de concreto e nos acessos de carros calçados de pedra em frente às casas. O ar recendia sálvia e azevinho. Jeff estava usando um poncho amarelo bem grande que o vento sacudia furiosamente. Garbo afastou as patas traseiras e se agachou para urinar em uma postura patética. Seu pelo encaracolado pendia em nós encharcados. O passeio de Randall e Garbo os levou à espaçosa residência em estilo Tudor de Nancy Lee Marty, rica viúva-mãe de uma menina de 9 anos. Mais tarde, ele diria aos investigadores do Departamento de Polícia de Chesapeake que tinha olhado para o acesso de carros da casa porque ouvira uma canção natalina. Mas não era bem essa a verdade, pois isso não seria possível devido ao rugido ensurdecedor da chuva batendo no asfalto. Randall sempre dava uma olhada porque tinha uma quedinha por Nancy Lee Martin. Ela era 10 anos mais velha do que ele, mas aos 42 conservava praticamente o mesmo aspecto de quando era líder de torcida na Universidade Estadual da Virgínia. Ele espiou o acesso de carros bem a tempo de ver Nancy sair pela porta da frente com a filha Amy correndo na sua frente. Um homem alto de sobretudo preto segurava um guarda-chuva para ela. As duas estavam usando vestidos colados ao corpo e lenços de seda. Randall se lembrou de ter ouvido sua mulher dizer que Nancy Lee iria participar de um evento de arrecadação de campanha para George Allen, que acabara de se lançar candidato a governador. Randall, que era dono de uma concessionária da Mercedes e conhecia bem carros, identificou aquele em que a vizinha entrou. Um Rolls Royce antigo, Fenton Wright, algum modelo dos anos 1930. Ele a chamou e ergueu a mão num cumprimento. Nancy talvez tenha acenado de volta. Ele não tem certeza. Quando o motorista abriu a porta para ela entrar, Randall poderia jurar ter ouvido os acordes da canção natalina Little Drummer Boy entoados por um couro. Uma música esquisita para se escutar da primavera. Talvez a Nancy tivesse achado estranho, pois pareceu hesitar antes de subir no carro. Mas chovia forte e ela não hesitou por muito tempo. Randall seguiu seu caminho e quando tornou a passar pela casa, o automóvel tinha sumido. Nancy e sua filha Amy nunca chegaram ao evento beneficente de George Allen. O motorista que deveria ter ido buscá-las, Malcolm Ackroyd, também desapareceu. O carro foi encontrado junto ao rio, perto do Bainbridge Boulevard, com a porta do motorista aberta. Seu chapéu foi encontrado no mato à beira d'água, encharcado de sangue.
No final de maio de 1994, foi a vez de Jake Christensen, de 10 anos, natural de Buffalo, Nova York, que chegava sozinho de avião de Filadélfia, onde estudava em um colégio interno. Um motorista tinha ido pegá-lo, mas esse homem, que se chamava Bill Black, sofreu um infarte fatal ao volante da limusine estendida. Nunca ficou claro quem foi buscar Jake no aeroporto e o levou embora. A autópsia revelou que o coração de Bill Black havia parado de bater após absorver uma dose quase letal de um gás chamado sevoflurano. Era uma substância muito usada por dentistas. Uma boa inalada eliminava a percepção que a pessoa tinha da dor e a deixava altamente sugestionável. Em outras palavras, um zumbi. O sevoflurano não era muito fácil de obter. A pessoa precisava ser médica ou dentista registrada para comprá-lo, e parecia uma pista promissora. Mas as entrevistas com cirurgiões dentistas e seus funcionários em todo o estado não deram em nada. Em 1995, foi a vez de Steve Conlon e sua filha de 12 anos, Charlene, chamada pelos amigos de Charlie. Os dois estavam a caminho de um baile de pais e filhas em Plattsburgh, Nova York. Eles alugaram uma limusine estendida, mas o carro que apareceu em frente à sua casa foi um Rolls Royce. Agatha, mãe de Charlie, beijou a filha na testa antes de a menina sair. Disse-lhe para se divertir e nunca mais tornou a vê-la. Mas voltou a ver o marido. O corpo dele foi encontrado com um tiro no olho esquerdo, atrás de uns arbustos junto à Interestadual 87. Apesar do estrago no rosto, ela não teve dificuldade de identificá-lo. Meses depois, no outono, o telefone tocou na casa dos Collins pouco depois das 2:30 da manhã, e Agatha, não de todo desperta, atendeu. Ouviu um chiado e um crepitar, como se uma conexão de longa distância estivesse sendo estabelecida. E então várias crianças começaram a entoar a canção de Natal The First Noel, com as vozinhas agudas e melodiosas trêmulas de risos. Agatha pensou ter escutado entre elas a voz da filha e começou a gritar: "Charlie! Charlie, cadê você?" Mas a filha não respondeu, e em poucos segundos as crianças desligaram na sua cara. A companhia telefônica, porém, disse que nenhuma ligação tinha sido feita para sua casa nesse horário, e a polícia descartou o ocorrido como a fantasia noturna de uma mulher perturbada. Cerca de 58 mil raptos de crianças por pessoas que não são seus parentes ocorrem anualmente nos Estados Unidos. No início dos anos 1990, os desaparecimentos de Martha Gregosky, Rory McCombers, Amy Martin, Jake Christensen, Charlene Collon e dos adultos que sumiram junto, com poucas testemunhas, em estados distintos, sob condições diversas, só foram relacionados bem mais tarde. Apenas muito tempo depois do que aconteceu com Vic McQueen nas mãos de Charlie Talent Manx III. Haverhill. No fim de março do último ano de Vic no ensino médio, sua mãe a flagrou no quarto com Greg Harrison à 1 da manhã. Linda não os pegou transando, nem sequer se beijando, mas Greg tinha uma garrafa de Bacardi na mão e Vic estava bastante embriagada. Greg foi embora com um dar de ombros e um sorriso. "Boa noite, senhora McQueen. Desculpa se a gente te acordou." E na manhã seguinte de sábado, Vicky saiu para trabalhar no Taco Bell sem falar com a mãe. Não estava ansiosa para voltar para casa e certamente não estava preparada para o que aguardava quando voltou. Linda estava sentada na cama da filha, muito bem arrumada com lençóis limpos e um travesseiro afofado, igualzinho à cama de um hotel. Só faltava o chocolatinho de menta. Todo o resto tinha sumido. O caderno de desenhos de Vicky, seus livros, seu notebook. Havia umas poucas coisas sobre a escrivaninha, mas Vicky não as registrou de imediato, pois os objetos desaparecidos a deixaram sem ar. "O que você fez?" "Você pode ganhar suas coisas de volta, contanto que respeite as minhas novas regras e o meu novo toque de recolher. De agora em diante, vou levar você à escola, ao trabalho e a todos os outros lugares aonde você quiser ir." Você não tinha o direito. Encontrei umas coisas em uma das suas gavetas." Continuou Linda como se Vicky não houvesse dito nada. "Gostaria de ouvir sua explicação para elas." Linda maneou a cabeça para o outro lado do quarto. Vicky se virou e, dessa vez, realmente viu o que havia em cima da sua escrivaninha. Um maço de cigarros, uma latinha de Altoides contendo o que pareciam balas vermelhas e cor de laranja, algumas garrafinhas de gin e 2 camisinhas sabor banana em invólucros roxos, sendo que um deles estava rasgado e vazio. Vicky comprara as camisinhas na máquina de um hotel e abrira uma para fazer um personagem em forma de balão, inflando-a e desenhando um rosto.
Era o cara de pica. Fizera graça com ele na sala de aula do terceiro período, fazendo-o passear sobre a carteira enquanto o professor Jeffrey estava no banheiro. Quando ele voltou, a sala cheirava tanto a banana que ele perguntou quem tinha levado uma torta, o que fez todos os alunos terem um acesso de riso. Craig havia deixado os cigarros lá uma noite em que fora visitá-la e vi que os guardara. Não fumava ainda, mas gostava de tirar um cigarro do maço e ficar deitada na cama sentindo o cheiro doce de tabaco, o cheiro de Grake. Os comprimidos de êxtase eram o que Vicky tomava para aguentar as noites em que não conseguia dormir. Quando os pensamentos rodopiavam aos gritos por sua cabeça, como um bando de morcegos enlouquecidos. Em algumas noites, fechava os olhos e via a ponte do atalho, um retângulo torto a se abrir para a escuridão. Podia sentir o cheiro da ponte, o fedor de amônia da urina de morcego, o cheiro de madeira mofada. Um par de faróis piscavam no escuro do outro lado da ponte. 2 círculos de luz pálida bem próximos um do outro. Eram fortes e terríveis, e às vezes, mesmo depois de abrir os olhos, ela ainda continuava a vê-los brilhar na sua frente. Eles lhe davam vontade de gritar. Uma balinha sempre deixava tudo mais calmo. Lhe dava a sensação de estar deslizando, com a brisa soprando no rosto. Conferia ao mundo um movimento fluido e sutil, como se ela estivesse na garupa da moto do pai, inclinando-se em uma curva. Quando ela tomava êxtase, não precisava dormir. Ficava apaixonada demais pelo mundo para dormir. E ligava para os amigos e dizia que os amava. Ficava acordada até tarde rabiscando desenhos para tatus que a ajudassem a deixar de ser uma simples menina e virar um stripper rainha do sexo. Queria tatuar o motor de uma moto acima dos seios, para avisar os meninos como seria incrível montar nela, e pouco importava o fato patético de, aos 17 anos, ser a última virgem da turma. As garrafinhas de gin não eram nada, apenas um líquido que ela mantinha à mão para engolir o êxtase. Pode pensar o que quiser, disse Vicky. Estou pouco me fodendo. Acho que eu deveria agradecer o fato de pelo menos você estar se protegendo. Se tiver um filho sem estar casada, não pense que vou ajudar você. Eu nunca vou querer ver essa criança, nem ela nem você. O que Vicky queria lhe falar era que aquele era um ótimo argumento para ela engravidar o quanto antes, mas o que saiu da sua boca foi: a gente não transou. Agora você está mentindo. No dia 4 de setembro, achei que você tivesse dormido na casa da Willa, mas no seu diário está escrito: você leu a porra do meu diário? Que você dormiu com o Grake a noite inteira pela primeira vez. Acha que eu não sei o que isso significa? Na verdade, eles tinham mesmo só dormido juntos, de roupa, debaixo de um edredom no chão do porão da casa de Willa, junto com 6 outros amigos. Mas quando vi que acordou, ele estava deitado de conchinha atrás dela, com o braço em volta da sua cintura, respirando bem junto ao seu pescoço. Ela pensou: por favor, não acorde, e durante alguns segundos se sentiu tão feliz que achou que fosse explodir. É, significa que a gente trepou, mãe, falou baixinho, porque eu estava cansada de chupar o pau dele. Para mim não tinha graça nenhuma. O pouco de cor que restava no rosto de sua mãe se esvaiu. Vou deixar suas coisas trancadas, afirmou Linda. Pouco importa se tem quase 18 anos. Você mora debaixo do meu teto e vai viver segundo as minhas regras. Se você conseguir respeitar o novo regulamento, daqui a alguns meses. Era isso que você fazia quando o papai a decepcionava? Trancava a boceta por alguns meses para ver se ele respeitava o regulamento? Se eu tivesse um cinto de castidade aqui nessa casa, era em você que eu poria, pode acreditar. Sua putinha desbocada. Vicky riu. Um som descontrolado de agonia. Como você é monstruosa, vociferou. Foi a coisa mais cruel em que conseguiu pensar. Vou embora daqui. Se você sair, vai encontrar a porta trancada quando voltar. Mas Vicky não escutou, pois já estava saindo do quarto. Do lado de fora, no frio. A chuva era uma geada fina que encharcou a jaqueta militar que ela vestia e deixou seus cabelos endurecidos de gelo. O pai de Vicky morava com a namorada em Durham, New Hampshire, e havia um jeito de chegar lá usando o transporte público da região de Boston. Pegar o trem do subúrbio até North Station, depois um trem da Amtrak. Mas custava um dinheiro que Vicky não tinha. Mesmo assim, ela foi até a estação e ficou zanzando por lá um pouco, porque assim ficava abrigada da chuva. Para quem poderia ligar e pedir o dinheiro da passagem? Então pensou que se foda. Telefonaria para o pai mesmo, para que ele fosse buscá-la. Sinceramente, não sabia por que não tinha cogitado isso antes. Só fora visitá-lo uma vez no último ano e tudo havia corrido mal. Vi que brigara com a namorada do pai e jogara o controle remoto na cara dela.
O que, por pura falta de sorte, a deixara com o olho roxo. Seu pai a mandara de volta na mesma noite, e nem se interessara em ouvir a sua versão da história. Vicky não falava com ele desde então. Chris McQueen atendeu ao segundo toque e aceitou a ligação a cobrar. Mas a sua voz não pareceu muito contente. Estava rascante. Na última vez em que Vicky o vira, havia muitos cabelos brancos na sua cabeça que não estavam lá um ano antes. Ela ouvira dizer que os homens namoravam mulheres mais jovens para se sentirem jovens também. Não estava dando certo. Mamãe me expulsou de casa, do mesmo jeito que expulsou você, contou ela, se esforçando para não recomeçar a chorar. Não era isso que havia acontecido, claro, mas parecia o jeito certo de iniciar a conversa. Oi, pirralha, cumprimentou Chris. Onde você está? Está tudo bem? Sua mãe me ligou e falou que você tinha saído de casa. Estou em uma estação de trem, sem dinheiro. Pode vir me buscar, pai? Eu posso chamar um táxi para você. Sua mãe paga quando você chegar em casa. Eu não posso ir para casa. Vicky, eu levaria 1 hora para chegar aí. E já é meia-noite. Tenho que trabalhar amanhã às 5. Já devia estar na cama, mas fiquei ao telefone preocupado com você. Vicky ouviu uma voz ao fundo, da namorada do pai, Tiffany. Chrissy, para cá ela não vem. Você precisa acertar os ponteiros com sua mãe agora, continuou Chris. Vicky, eu não posso tomar partido, você sabe disso. Para cá ela não vem, repetiu Tiffany com a voz estridente, zangada. Quer mandar essa piranha calar a boca? Você verou, Vicky. Não, respondeu seu pai em um tom mais duro. E considerando que você bateu nela na última vez que esteve aqui, caralho, e nunca pediu desculpas, eu nunca encostei o dedo nessa vaca sem cérebro. Tá bom, vou desligar. Conversa encerrada. Por mim pode passar a noite debaixo da chuva, porra. Você a escolheu em vez de mim. Escolheu essa mulher. Vai se foder, pai. Descanse. Assim você vai estar pronto para detonar coisas amanhã. É isso que você faz melhor. Ela desligou. Pensou se poderia dormir em um banco da estação de trem. Mas às 2 da manhã concluiu que seria impossível. Estava frio demais. Cogitou ligar a cobrar para a mãe e lhe pedir para mandar um táxi, mas a ideia de recorrer a ela era insuportável. Portanto, Vicky andou até chegar em casa. Nem tentou a porta da frente, pois pensou que o trinco estaria passado. A janela do seu quarto ficava a 3 metros do chão, sem contar que devia estar trancada. As janelas dos fundos estavam igualmente trancadas, assim como a porta de correr de vidro. Mas uma das janelas do porão não trancava. Aliás, mal fechava direito. Havia 6 anos permanecia aberta meio centímetro. Vicky encontrou um podão de jardim enferrujado e o usou para cortar a tela da janela comprida e larga. Em seguida, empurrou-a para dentro e se espremeu para entrar pelo buraco. O porão era um cômodo amplo e sem mobília, com um teto cheio de canos. Um dos cantos junto à escada era ocupado pela lavadora e pela secadora de roupas, e no outro ficava o boiler. O resto era uma confusão de caixas, sacos de lixo cheios de roupas velhas de Vicky e uma espreguiçadeira de lã xadrez com uma aquarela emoldurada de uma ponte coberta apoiada no assento. Vicky se lembrou vagamente de ter pintado aquilo antes de entrar para o ensino médio. Era feia pra caralho. Noção de perspectiva zero. Divertiu-se desenhando com caneta um bando de picas voadoras no céu. Em seguida deixou a pintura de lado e reclinou o encosto da espreguiçadeira para transformá-la quase em uma cama. Encontrou roupas limpas dentro da secadora. Quis pôr os tênis para secar, mas sabia que o tlec-tlec-tlec da máquina iria chamar a atenção da mãe. Então apenas deixou-os no primeiro degrau da escada. Achou casacos de inverno fofinhos dentro de um saco de lixo. Como a cadeira não reclinava completamente, ela não imaginou que fosse conseguir dormir, acelerada como estava, mesmo encolhida e coberta. Mas em determinado momento fechou os olhos por um instante e quando tornou a abri-los, o céu já era uma nesga de azul vivo. O que a fez acordar foi o barulho de passos no andar de cima e a voz agitada de sua mãe. Pela forma como Linda dava de um lado para o outro, Vicky concluiu que Linda falava ao telefone na cozinha. Eu já chamei a polícia, Chris. Eles disseram que ela vai voltar para casa quando estiver pronta. Um intervalo. Não, eles não vão, porque ela não é uma criança desaparecida. Porra, Chris, ela tem 17 anos. Eles não consideram nem que ela fugiu de casa. Vicky estava prestes a se levantar da cadeira e subir, mas então pensou. Ela que se foda. Que se fodam eles dois. E tornou a se acomodar. No instante que tomou essa decisão, soube que era coisa errada a fazer,
que era horrível esconder-se ali embaixo enquanto a mãe enlouquecia de pânico lá em cima. Mas revistar o quarto da filha, ler seu diário, pegar coisas que ela havia comprado com o próprio dinheiro também eram coisas terríveis. E vi que às vezes tomava uma bala por culpa dos pais também, por terem se divorciado. Era culpa do pai por ter batido na mãe. Vi que agora sabia que ele tinha feito isso. Não esquecera que eu o vira passando água na mão sob a torneira, no dia em que achara a pulseira de Linda. Mesmo que aquela vaca impertinente e dona da verdade tivesse merecido, o ato não justificava. Vi que queria ter uma bala agora. Tinha uma cartela na mochila dentro do estojo, mas sua mochila estava lá em cima. Pensou se a mãe iria sair de casa à sua procura. Mas não é você que está criando ela, Chris. Eu que estou, e sozinha, falou Linda quase aos gritos. Ao ouvir o choro em sua voz, por um instante vi que quase mudou de ideia. E mais uma vez se conteve. Era como se a chuva gelada da noite anterior tivesse sido absorvida por sua pele, entrado em seu sangue e a tornado de algum modo mais fria. Ela ansiava por isso, por uma frieza interior, uma imobilidade gélida e perfeita. Um frio que anestesiasse todas as suas sensações ruins, que congelasse em um instante todos os pensamentos maus. Você queria que eu sumisse e eu sumi, pensou. Sua mãe bateu o fone no gancho com força, pegou-o de novo e tornou a bater. Vi que se encolheu em meio aos casacos e se aconchegou. Em 5 minutos, estava dormindo outra vez. O porão. Vi que tornou a despertar já no meio da tarde, e a casa estava vazia. O silêncio à sua volta fez entender isso no mesmo instante que abriu os olhos. Sua mãe não suportava uma casa totalmente silenciosa. Quando ia dormir, ela deixava o ventilador ligado. Quando estava acordada, ligava a TV ou falava. Vi que se levantou da cadeira, atravessou o porão e subiu em uma caixa para olhar pela janela que dava para a frente da casa. O Datsun enferrujado de merda que sua mãe dirigia não estava lá fora. Vi que sentiu uma onda cruel de animação e torceu para Linda estar dirigindo freneticamente por Riverview à sua procura. No shopping, nas ruas secundárias, nas casas dos amigos. Eu poderia estar morta, pensou com uma voz portentosa, que parecia vir de longe. Poderia ter sido estuprada e largada quase morta na beira do rio. E seria tudo culpa sua, sua vaca vil. A cabeça de Vicky estava cheia de palavras como vil e portentosa. Ela podia até estar tirando notas ruins na escola, mas tinha lido Gerard Manley Hopkins e W. E. Alden e sabia que era 1 milhão de vezes mais inteligente que os pais. Pôs os tênis ainda úmidos na secadora ligada e subiu para devorar uma tigela de cereal com marshmallow em frente à TV. Pegou sua cartela de êxtase de emergência dentro do estojo. Em 20 minutos já estava se sentindo tranquila e descontraída. Ao fechar os olhos, teve a luxuriante sensação de deslizar feito um aviãozinho de papel soprado pelo vento. Ficou assistindo ao Travel Channel e sempre que via um avião, estendia os braços feito 2 asas e fingia planar. Tomar êxtase era tão bom quanto andar depressa de noite em um conversível sem capota, com a diferença que você não precisava se levantar do sofá para viajar. Vi que lavou a tigela e a colher na pia, secou-as e a recolocou no lugar. Desligou a TV. Pela luz enviesada que entrava por entre as árvores, pôde ver que estava ficando tarde. Voltou ao porão para verificar os tênis, mas ainda estavam molhados. Não soube o que fazer. Debaixo da escada encontrou sua velha raquete de tênis e uma lata de bolas. Pensou que poderia ficar jogando as bolas na parede por um tempo, mas primeiro precisava abrir espaço. Então começou a mover as caixas, e foi aí que a encontrou. A Riley estava encostada no concreto, escondida atrás de uma pilha de caixas nas quais se lia Exército da Salvação. Vi que ficou pasma ao ver a velha Tuffy Burney, já que a perder em alguma espécie de acidente. Lembrava-se de ouvir os pais conversando a respeito quando pensavam que ela não estava escutando. Mas talvez eles tivessem mentido. O pai dissera que ela ficaria arrasada ao saber que a Tuffy Burney não fora encontrada. Sua mãe havia falado algo sobre estar feliz pela situação, porque vi que tinha fixação por aquela bicicleta. E era verdade, tinha mesmo. Vi que tinha várias fantasias, que incluíam cruzar uma ponte imaginária montada na Riley até lugares distantes e terras imaginárias. Fora até a um esconderijo de terroristas para resgatar a pulseira perdida da mãe. E a uma cripta cheia de livros, onde havia encontrado uma elfa que lhe preparara um chá e a alertara sobre um vampiro. Passou um dedo pelo guidon, sujando-o com uma grossa camada cinza de poeira. A Tuffy Burney tinha passado aquele tempo todo lá, juntando poeira, porque seus pais não queriam que ela andasse nela.
Vicky amava aquela bicicleta, que a presenteara com 1000 histórias. Então, naturalmente, seus pais haviam tirado dela. Sentia falta das histórias sobre a ponte, da menina que tinha sido. Era uma pessoa melhor nessa época. Continuou a olhar para a bicicleta, enquanto calçava os tênis, agora quentes e fedidos. Aquela primavera tinha sido um equilíbrio quase perfeito. Parecia julho debaixo do sol e janeiro na sombra. Vi que não queria andar pela rua e correu o risco de a mãe vê-la. Portanto, empurrou a Riley até os fundos da casa e a trilha que seguia mata adentro. Pareceu-lhe a coisa mais natural do mundo montar na bicicleta e começar a pedalar. Vicky riu. A Tuffy Bunny era tão pequena para ela que o efeito era quase cômico. Imaginou um palhaço espremido dentro de um carrinho minúsculo. Seus joelhos encostavam no guidão e a bunda não cabia no selim. No entanto, quando ela ficava em pé sobre os pedais, a bicicleta ainda parecia perfeita. Ela desceu a encosta até uma sombra e sentiu no rosto o hálito do inverno. A bicicleta bateu em uma raiz e levantou o voo, pegando Vicky de surpresa. Ela deu um grito agudo e feliz, e por um instante não houve mais diferença entre quem ela era naquele momento e quem tinha sido antigamente. A sensação das duas rodas girando e do vento batendo em seus cabelos continuava deliciosa. Não foi direto para o rio, mas seguiu uma trilha estreita que percorria a encosta da montanha na diagonal. Irrompeu de uns arbustos e se viu no meio de um bando de meninos em pé ao redor de uma fogueira acesa dentro de uma lata de lixo. Um baseado passava de mão em mão. "Me dá um tapa aí!" gritou ao passar, fazendo o gesto de quem se apodera do pequeno cigarro. O menino que segurava o baseado, um magricelo com cara de bobo usando uma camiseta do Ozzy Osbourne, ficou tão espantado que engasgou com a fumaça que estava prendendo. Vicky se afastou sorrindo e o garoto pigarreou antes de berrar. "Quem sabe se você vier chupar a gente, sua puta de merda?" Ela foi em frente, distanciando-se pela mata fria. Um bando de corvos empoleirados nos galhos de uma bétula de tronco grosso croquitou quando ela passou debaixo deles. "Quem sabe se você vier chupar a gente?" pensou ela, e por um momento a adolescente de 17 anos se imaginou dando meia volta até lá, desmontando e dizendo: "Tá bom, quem vem primeiro?" Sua mãe já a considerava uma puta mesmo. Vicky detestava decepcioná-la. Sentira-se bem por alguns instantes, mas a sensação de felicidade se esgotara, deixando em sua esteira uma raiva fria. Só que Vicky não tinha mais muita certeza de com quem estava brava. A raiva não tinha ponto fixo. Era um turbilhão vago de emoções que girava ao mesmo ritmo do leve zunzum dos raios das rodas. Pensou em se dirigir para o shopping, mas a ideia de ter que exibir um sorriso para as outras meninas na praça de alimentação a deixou irritada. Não estava com disposição para encontrar conhecidos e não queria ninguém lhe dando bons conselhos. Não sabia para onde ir, mas queria arrumar encrenca. Tinha certeza de que, se pedalasse por tempo suficiente, acabaria topando com alguma. Até onde sua mãe sabia, a filha já se envolvera em algum problema e estava agora jogada em algum lugar, nua e morta. Vicky ficou contente por ter posto essa ideia na cabeça de Linda. Lamentou que naquela noite a diversão fosse terminar e a mãe fosse saber que ela ainda estava viva. Meio que desejou haver um jeito de fazer Linda jamais descobrir o que havia acontecido com ela. Um jeito de sumir da própria vida. Ir embora e nunca mais voltar. E como seria bom isso? Deixar tanto o pai quanto a mãe na dúvida se a filha estava viva ou morta. Deliciou-se pensando em todos os dias e semanas que os dois passariam sentindo sua falta. Atormentados por medonhas fantasias sobre o que teria acontecido com ela. Iriam imaginá-la debaixo da chuva e da neve, trêmula e infeliz, entrando agradecida no banco de trás do primeiro carro que parasse. Talvez ainda estivesse viva em algum lugar no porta-malas desse carro velho. Vicky não teve consciência de que na sua mente o automóvel passara a ser antigo, de marca e modelo indeterminados, e eles jamais saberiam por quanto tempo o velho a mantivera viva. Vicky acabara de decidir que ele tinha de ser velho, já que o carro era, nem o que fizera com ela ou onde colocara o corpo. Seria pior do que eles próprios morrerem. A essa altura, ela já estava na larga estrada de terra batida que ia dar no Merrimack. Bolotas de carvalho estouravam sob seus pneus. Ela ouviu o rio correndo mais à frente, derramando-se por seu leito de pedras. Aquele era um dos melhores barulhos do mundo, e ela ergueu a cabeça para admirar a vista. Mas a ponte do atalho atrapalhou sua linha de visão. Vicky apertou o freio e deixou a Riley diminuir a velocidade devagar até parar. A ponte estava em estado ainda pior do que na sua lembrança.
A estrutura inteira pendia para a direita e parecia que um vento forte poderia derrubá-la no rio. A entrada torta estava emoldurada por emaranhados de era. Ela sentiu o cheiro de morcego. Do outro lado, viu um tênue borrão de luz. Estremeceu por causa do frio e também por causa de algo semelhante ao prazer. Soube, com uma certeza tranquila, que havia algo errado dentro da sua cabeça. Em todas as vezes que tinha tomado êxtase, jamais tivera uma alucinação. Pensou que para tudo havia uma primeira vez. A ponte esperava que ela atravessasse. Quando o fizesse, vi que sabia que cairia no vazio. Seria lembrada para sempre como a garota doidona que se jogou da bicicleta de um penhasco e quebrou o pescoço. Essa perspectiva não a amedrontava. Seria quase tão bom quanto ser raptada por algum velho horrível ou espectro e ninguém nunca mais saber dela. Ao mesmo tempo, muito embora soubesse que a ponte não estava lá, parte de si queria saber o que havia agora do outro lado. Vicky ficou em pé nos pedais e chegou mais perto, bem na beiradinha, onde a estrutura de madeira encostava na terra batida. 2 palavras estavam escritas com spray verde na parede lá dentro, à sua esquerda.